paz do Senhor Jesus a todos. Que alegria estarmos juntos no nosso programa diário Leitura da Bíblia. O Senhor tem nos dado esta oportunidade de diariamente reservarmos um tempo para a leitura da Palavra do Senhor. E temos feito isso juntos todos os dias e hoje vamos prosseguir na leitura do livro de Jeremias. Iniciamos a leitura no episódio anterior e hoje nós vamos prosseguir, capítulo 3 do profeta Jeremias. Eles dizem: se um homem despedir sua mulher e ela se ausentar dele e se ajuntar a outro homem, porventura tornará a ela mais? Não se poluiria de todo aquela terra? Ora, tu te maculaste com muitos amantes, mas ainda assim torna para mim, diz o Senhor. Levanta os teus olhos aos altos e vê, onde não te prostituíste. Nos caminhos te assentavas para eles, como o árabe no deserto, assim manchaste a terra com as tuas devassidões e com a tua malícia. Pelo que foram retiradas as chuvas e não houve chuva tardia. Mas tu tens a testa de uma prostituta e não queres ter vergonha. Ao menos desde agora não me invocarás dizendo: Pai meu, tu és o guia da minha mocidade? Conservará ele para sempre a sua ira? Ou aguardará continuamente? Eis que tens dito e feito coisas más, e nelas permaneces. Disse mais o Senhor nos dias do rei Josias: viste o que fez a rebelde Israel? Ela foi-se a todo monte alto e debaixo de toda árvore verde, e ali andou prostituindo-se. E eu disse: depois que fez tudo isto, volta para mim, mas não voltou. E viu isto a sua aleivosa irmã Judá. E vi, quando por causa de tudo isto, por ter cometido adultério, a rebelde Israel, a despedi e lhe dei o seu libelo de divórcio, que a aleivosa Judá, sua irmã, não temeu, mas foi-se e também ela mesma se prostituiu. E sucedeu que pela fama da sua prostituição contaminou a terra, porque adulterou com a pedra e com o pau. E contudo, nem por tudo isso voltou para mim a sua aleivosa irmã Judá com sincero coração, mas falsamente, diz o Senhor. E o Senhor me disse: já a rebelde Israel justificou mais a sua alma do que a aleivosa Judá. Vai, pois, e apregou estas palavras para a banda do norte e dize: volta, ó rebelde Israel, diz o Senhor, e não farei cair a minha ira sobre vós. Porque benigno sou, diz o Senhor, e não conservarei para sempre a minha ira. Somente reconhece a tua iniquidade, que contra o Senhor teu Deus transgrediste e estendeste os teus caminhos aos estranhos, debaixo de toda árvore verde. E não deste ouvidos à minha voz, diz o Senhor. Convertei-vos, ó filhos rebeldes, diz o Senhor, porque eu vos desposarei e vos tomarei, a um de uma cidade e a dois de uma geração, e vos levarei a Sião. E vos darei pastores segundo o meu coração, que vos apacentem com ciência e com inteligência. E sucederá que, quando vos multiplicardes e frutificardes na terra, naqueles dias, diz o Senhor, nunca mais se dirá: a arca do concerto do Senhor, nem lhes virá ao coração, nem dela se lembrarão, nem a visitarão. Isto não se fará mais. Naquele tempo,
Chamarão a Jerusalém o trono do Senhor, e todas as nações se ajuntarão a ela, ao monte do Senhor, a Jerusalém. E nunca mais andarão segundo o propósito do seu coração maligno. Naqueles dias andará a casa de Judá com a casa de Israel, e virão juntas da terra do norte para a terra que dei em herança a vossos pais. Mas eu dizia: como te porei entre os filhos, e te darei a terra desejável, a excelente herança dos exércitos das nações. E eu disse: Pai me chamarás, e de mim te não desviarás. Deveras, como a mulher se aparta aleivosamente do seu companheiro, assim aleivosamente te houveste comigo, ó casa de Israel, diz o Senhor. Nos lugares altos se ouviu uma voz, pranto e súplicas dos filhos de Israel, porquanto perverteram o seu caminho e se esqueceram do Senhor seu Deus. Voltai, ó filhos rebeldes, eu curarei as vossas rebeliões. Eis-nos aqui, vimos a ti, porque tu és o Senhor nosso Deus. Certamente, em vão se confia nos outeiros e na multidão das montanhas. Deveras, no Senhor nosso Deus está a salvação de Israel, porque a confusão devorou o trabalho de nossos pais desde a nossa mocidade, as suas ovelhas e as suas vacas, os seus filhos e as suas filhas. Jazemos na nossa vergonha e estamos cobertos da nossa confusão, porque pecamos contra o Senhor nosso Deus, nós e nossos pais, desde a nossa mocidade até ao dia de hoje, e não demos ouvidos à voz do Senhor nosso Deus. Amém? Fizemos então a leitura do capítulo 3 do profeta Jeremias e vamos prosseguir na leitura do capítulo 4. Se voltares, ó Israel, diz o Senhor, para mim voltares, e se tirares as tuas abominações de diante de mim, não andarás mais vagueando, e jurarás: vive o Senhor na verdade, no juízo e na justiça, e nele se bendirão as gentes e nele se gloriarão. Porque assim diz o Senhor aos homens de Judá e a Jerusalém: lavrai para vós o campo de lavoura e não semeeis entre espinhos. Circuncidai-vos para o Senhor e tirai os prepúcios dos vossos corações. Ó homens de Judá e habitadores de Jerusalém, para que a minha indignação não venha a sair como fogo e arda de modo que não haja quem a apague por causa da malícia das vossas obras. Anunciai em Judá e fazei ouvir em Jerusalém e dizei: tocai a trombeta na terra, gritai em alta voz dizendo: ajuntai-vos e entremos nas cidades fortes. Arvorai a bandeira para Sião, fugi para a salvação vossa. Não pareis, porque eu trago um mal do norte e uma grande destruição. Já um leão subiu da sua ramada e um destruidor das nações. Ele partiu e saiu do seu lugar para fazer da sua terra uma desolação, a fim de que as tuas cidades sejam destruídas e ninguém habite nelas. Por isto, cingi-vos de saco, lamentai e uivai, porque o ardor da ira do Senhor não se desviou de nós. E sucederá naquele tempo, diz o Senhor, que se desfará o coração do rei e o coração dos príncipes, e os sacerdotes pasmarão e os profetas se maravilharão. Então disse eu:
Ah, Senhor Jeová, verdadeiramente trouxeste grande ilusão a este povo e a Jerusalém, dizendo: tereis paz, pois a espada penetra-lhe até a alma. Naquele tempo se dirá a este povo e a Jerusalém: um vento seco das alturas do deserto veio ao caminho da filha do meu povo, não para padejar, nem para a limpar. Um vento me virá a mim, de grande veemência. Agora também eu pronunciarei juízos contra eles. Eis que virá subindo como nuvens e os seus carros como a tormenta. Os seus cavalos serão mais ligeiros do que as águias. Ai de nós que somos assolados! Lava o teu coração da malícia, ó Jerusalém, para que seja salva. Até quando permanecerão no meio de ti os teus maus pensamentos? Porque uma voz anuncia desde Dan e faz ouvir a calamidade desde o monte de Efraim. Proclamai isto às nações, fazei-o ouvir contra Jerusalém. Que vigiais vêm de uma terra remota e levantarão a sua voz contra as cidades de Judá. Como os guardas de um campo, eles a rodeiam, porquanto ela se rebelou contra mim, diz o Senhor. O teu caminho e as tuas obras te trouxeram estas coisas. Esta é a tua iniquidade, que de tão amargosa te chega até o coração. Ah, entranhas minhas, estou ferido no meu coração. O meu coração ruge, não me posso calar, porque tu, ó minha alma, ouviste o som da trombeta e o alarido da guerra. Quebranto sobre quebranto se apregoa, porque já toda a terra está destruída. De repente foram destruídas as minhas tendas e as minhas cortinas num momento. Até quando verei a bandeira e ouvirei a voz da trombeta? Deveras, o meu povo está louco, já me não conhece. São filhos nécios e não entendidos. Sábios são para fazer o mal, mas para bem fazer nada sabem. Observei a terra e eis que estava assolada e vazia, e os céus e não tinham a sua luz. Observei os montes e eis que estavam tremendo e todos os outeiros estremeciam. Observei e vi que o homem nenhum havia e que todas as aves do céu tinham fugido. Vi também que a terra fértil era um deserto e que todas as suas cidades estavam derribadas diante do Senhor, diante do furor da sua ira. Porque assim diz o Senhor: toda a terra será assolada, de todo, porém, a não consumirei. Por isto, lamentará a terra e os céus em cima se enegrecerão. Porquanto assim o disse, assim o propus e não me arrependi, nem me desviarei disso. Ao clamor dos cavaleiros e dos frecheiros, fugiram todas as cidades. Entraram pelas nuvens e treparam pelos penhascos. Todas as cidades ficaram desamparadas e já ninguém habita nelas. Agora, pois, que farás, ó assolada? Ainda que te vistas de carmesim, ainda que te adornes com enfeites de ouro, ainda que te pintes em volta dos teus olhos com o antimônio, debalde te farias bela. Os amantes te desprezam e procuram tirar-te a vida.
Porquanto ouço uma voz como de mulher que está de parto, uma angústia como da que está com dores do primeiro filho. A voz da filha de Sião ofegante que estende as suas mãos, dizendo: Oh, ai de mim agora, porque a minha alma desmaia diante dos assassinos. Amém? Fizemos então a leitura dos capítulos 3 e 4 do livro do profeta Jeremias e estamos progredindo a cada dia na leitura da palavra do Senhor para conhecermos a palavra de Deus. Amém? Vamos encerrando o nosso programa por hoje. Desejamos a todos a paz do Senhor Jesus. TV Manaim, uma TV para você ver.